Padre, graças por esta manhã, graças por permitir-nos venir à igreja, à escola dominical e para a adoração pública. Pedimos a Deus por a saúde de Ana, que o Senhor a bendiga e restaure completamente sua saúde para que pronto pueda estar conosco. Pedimos tu bendição para o que vamos estudar nesta manhã. Dá-nos sabedoria e a capacidade de compreender a importância do tema para a vida cristiana. Ajuda-nos a que vivamos vidas que glorifiquem a tu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje vamos tratar deste tema de la masculinidade e la feminidade redimida dentro da série sobre a família cristiana. Em nossos dias, eu creio que poucos temas generam tanta conversação e, às vezes, tanta atenção como este tema de la masculinidade e de la feminidade. A sociedade que nós vivemos hoje em dia nos invita a pensar em la identidade de gênero e la sexualidade de maneira muito diversa e contrária às Escrituras. Se nos disse que essas coisas são construções sociais, são eleições personais ou realidades que residem puramente em la experiência individual e la autodefinição. Pero para nós como creyentes, isto representa um desafio considerável, e no sentido que como cristianos temos que manter-nos firmes diante de uma sociedade que claramente anda e no contrário de lo que nos ensina as Escrituras. Nos encontramos em um contexto cultural onde as verdades que por siglos se consideraram fundamentais são agora questionadas, são redefinidas, incluso em ocasiões rechazadas de forma muito enérgica. Eu vou poner um exemplo desse desafio que nós como creyentes e hasta los que não são creyentes, pero se ponem como conservadores, tiene que luchar contra essa corrente contrária. E o exemplo que vou poner é que em Brasil há muitos transgêneros, não sei se podemos dizer assim em espanhol. Por exemplo, homens que se veem como mulheres. E se uno diz, não, tu não eres mulher, tu eres homem, então pode tomar uma multa e pode ser processado e ir à cárcel. Hasta que ponto a sociedade ha chegado? É um claro rechazo, não somente à ciência, como alguns dizem, pero é um rechazo ao desenho de Deus para a humanidade. E como igreja, estamos chamados a ser um faro de verdade e de graça em meio de esta confusão. E por isso que vamos a tratar desse tema hoje.
En la primera clase tratamos de la creación, del hombre, de la mujer, hablamos del primer matrimonio, hablamos también, creo que en la segunda clase, sobre el impacto de la caída. Y yo quiero seguir recordando un poco sobre ese impacto de la caída. Aunque el hombre y la mujer cayeron en pecado, Dios no destruyó el matrimonio ni la familia. En cambio, produjo una maldición sobre los mismos cuerpos y dinámicas relacionales que había creado. La mujer daría la luz con dolor y lucharía por liderar su hogar, un papel que Dios no le había asignado. El hombre, correspondientemente, abusaría de su autoridad y no trataría a las mujeres como debería. Ahora trabajaría la tierra con dolor. Y lo que vemos es, después de la caída, la subversión del plan de Dios. Lo que vemos es el impacto de la caída en el diseño original que Dios había establecido para el ser humano. Esta maldición trae sufrimiento en el matrimonio y en la relación familiar, que es un sufrimiento incalculable. Sin embargo, eso no significa que la masculinidad y la feminidad se desvanezcan. E é disso que eu quero pensar um pouco com vocês. Vamos a ver primeiro o texto bíblico de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. A partir do versículo 16 hasta o versículo 19. Sí, isso para recordarnos o impacto del pecado en el diseño original de Dios. Pode ler, César, por favor. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O que temos aqui é este impacto de la caída en la relación entre la mujer y el hombre. Aqui vemos de uma maneira clara que, aunque el pecado distorsionou las relaciones entre hombres y mujeres, no eliminó las distinciones de género ni los roles básicos. Quando hablamos de masculinidade e feminilidade, estamos falando de características que é própria de cada sexo, características que Deus ha estabelecido para os homens e para as mulheres.
este texto vemos que a maldição afeta como se vivem esses roles, afeta com dolor e com conflito, pero não os anula. Então, aunque a sociedade rechace claramente a ciência e a palavra de Deus, a nós como crentes cabe seguir firme com a enseñança bíblica, ensinando a los hijos, ensinando com fidelidade as escrituras, sempre estabelecendo a base del tema a partir de los 3 primeiros capítulos de Gênesis. Aqui está o desenho original de Deus para a humanidade. El pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, el Señor continuó, después de la caída, llamando a los hombres al liderazgo justo. Los hombres servían como figuras claves en Israel. E podemos ver isso a lo largo do Antigo Testamento. Os homens serviam como reis, como sacerdotes, como profetas, mantendo-se mutuamente a altos estándares. Eu quero que consideremos as palavras de Davi, o rei Davi, a seu filho Salomão, antes de morrer. Vamos abrir em primeiro livro de los Reis, primeiro livro de los Reis, capítulo 2. E vamos pensar um pouco sobre esse chamado à masculinidade a partir desse texto. Versículos 1 a 4. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Uh-huh. El hombre piadoso en el Antiguo Testamento tenía múltiples responsabilidades: liderar, proteger, proveer, enseñar, amar su familia. Pero mira la frase que tiene ahí en el texto que César acabou de ler, la frase: muéstrate hombre. ¿A qué se refiere? De que se comporte como un varón. Sí. De que tome las responsabilidades de su rol, ¿no? Ok. Pero mira todo los 4 versos. Para ver a que diretamente está relacionado essa frase: mostra-te homem. Será que primeiro se refere principalmente à força física ou audácia, ou está se referindo a outra coisa? Ahora él iba a ser el reino.
Sí. Entonces él tenía que tomar el liderazgo Ujú. y ese liderazgo en ese liderazgo correspondía que él asumiera ciertas actitudes que se requieren para tal nivel de liderazgo. Sí. Pero ahora mira aquí, Quiso decir que madurara, ¿cómo? que madurara, ¿Es madurar? o sea, que creciera Sí, sí. mentalmente. Sí. Pero mira que está correcto lo que dice José. Pero creo que essa não é a principal referência que essa frase quiera. Que se corresponde con el siguiente versículo que guarda los preceptos de Exatamente. Dios. Isso quer dizer que não se refere principalmente à força, à audácia ou à madurez como homem, pero la fortaleza espiritual fundamentada em la palavra del Senhor. Aqui diz: e tu não, para que confirme Jeová a palavra que me hablou dizendo: se tus hijos guardarem mi caminho, andando delante de mim com verdade, de todo o seu coração e de toda a sua alma, jamais, disse, faltará a ti varón en el trono de Israel. El versículo 3, guarda los preceptos, aquí está, los preceptos de Jehová tu Dios, andando em seus caminhos e observando seus estatutos e mandamentos, seus decretos e seus testemunhos, de la maneira que está escrita na lei de Moisés, para que prosperes em todo o que hagas e em todo aquello que empreendas. Então, a masculinidade bíblica, desde o Antigo Testamento, apunta para esse aspecto de la fortaleza espiritual. El hombre, además de su coraje, además de su fuerza física, hay que desarrollar essa fortaleza espiritual. Entonces podemos decir que todo aquel varón que no cultive una vida espiritual como la Biblia lo establece, pues, y que no la mantenga, tiene una masculinidad incompleta, ¿no? Sim, deficiente. Deficiente. Porque, aunque tenha as outras características, como, por exemplo, eu disse há pouco, de liderar, de proteger, de proveer, de ensinar, de amar, lhe falta a capacitação para o fundamental da vida de uma família cristiana, que é o pastoreio de la família, a enseñanza a los hijos para que cresçam conhecendo ao Senhor e sua palavra e sua vontade. Então, eu havia mencionado há pouco que o homem piadoso do Antigo Testamento tinha múltiplas responsabilidades, como liderar, proteger, proveer, ensinar e amar sua família. Esse homem entrenava a seus filhos em la verdade divina, donde quiera que fuera. Podemos ver, por exemplo, o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, que define especificamente o rol de liderazgo espiritual do homem em la família. Vamos a ver o que diz o texto. De 6 a 9.
E estas palavras que eu te mando hoje estarão sobre tu coração, e las repetirás a tus hijos, e hablarás de ellas, estando em tu casa, e andando por el camino, e al acostar-te, e quando te levantes. E las atarás como uma señal em tu mano, e estarão como frontales entre tus ojos. E las escribirás em los postes de tu casa e em tus puertas. Ou seja, o liderazgo de um homem cristiano em seu hogar deve ser um liderazgo espiritual. Isso não quer dizer que não vai exercer a autoridade que tem, pero estando fundamentado em la palavra do Senhor, ele terá a capacidade de não ser autoritário, ou seja, de abusar de sua autoridade em seu hogar. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz assim, eu vou mencioná-los e depois vamos a ler outro texto. Portaos varonilmente, deixa-me abrir, vamos abrir, porque eu puse solamente a metade do verso. Primeira Coríntios 16, 13. Velad, estade firmes em la fé, portaos varonilmente e esforçaos. Ou seja, não encontramos solamente no Antigo Testamento este chamado a masculinidade bíblica, pero no Novo Testamento também os autores bíblicos reforçam a enseñanza do Antigo Testamento. E este portaos varonilmente está diretamente conectado com estar firmes em la fé, ou seja, firmados em la palavra. Ou seja, a masculinidade bíblica é inseparável da madurez espiritual. E aqui em Deuteronômio capítulo 6, que leemos, vai tratando de maneira mais específica de um rol que tem o homem em seu liderazgo espiritual dentro de seu hogar. É um liderazgo educativo e formativo, e que é transmitido aos filhos. Isso tem que ver com a enseñança bíblica, ensinar aos filhos a orar, a ler as Escrituras. E uma coisa que sempre passa com nós outros que temos filhos e vamos a bautizar nossos filhos, é que assumimos publicamente a responsabilidade de orar com eles e por eles, e de ensinar-lhes a amar ao Senhor Jesus. E como vamos fazer isso? Quando estamos maduros espiritualmente. Eu quero pôr um exemplo aqui dessa masculinidade bíblica que encontramos no Antigo Testamento.
E o exemplo que quero poner é o exemplo de Boaz. Boaz que cuidou de Ruth, incluso antes do matrimônio, e logo la tomou como esposa. Também podemos mirar o exemplo de Oséias. E no exemplo de Oséias vemos como o profeta proveiu abundantemente para sua esposa descarriada quando regressou a ele. E esse exemplo refleja Deus e sua relação com seu povo del pacto, amando e bendicindo a Jerusalém, a seu povo, com provisão abundante. Em resumo, podemos dizer que um homem hebreu piadoso era líder, era protetor e era provedor de seu hogar. Pero miremos também o texto de Éxodo, capítulo 21, versículo 10. Eu vou pedir que você leia para nós, por favor. Éxodo, capítulo 21, versículo 10. Versículo 10. Sí. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Esse verso estabelece, a minha maneira de compreendê-lo, a responsabilidade de provisão por parte do esposo. Mostra que o cuidado material da esposa não é opcional, sino um mandato divino. Fundamento. Ineludible, que não podia. Exato. Fundamentando biblicamente aí este rol como um provedor. E vimos o exemplo de Boaz, também de Oséias. Pero a Bíblia também habla de la belleza, de la feminidade bíblica, la feminidade piadosa. E temos um capítulo muito conhecido de Provérbios, que é o capítulo 31. Vamos abrir porque eu vou ler alguns versículos. Porque esse capítulo ajuda a mirar o que dizem as Escrituras sobre essa feminidade redimida no Antigo Testamento. Vale dizer que as mulheres piadosas no Antigo Testamento mostram a beleza distintiva da feminidade verdadeira, da feminidade bíblica. E essa beleza não radica em atrativos físicos, sino em el temor del Senhor. E a mulher de Provérbios 31 apresenta uma mulher que não vive controlada por expectativas humanas, sino que vive para Deus. É uma imagem vívida da ajuda centrada em Deus, em quem seu esposo confia completamente, mientras ele lidera a família, lidera seu povo. Veamos, por exemplo, o versículo 30. O versículo 30 diz: engañosa es la gracia
y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, essa será alabada. ¿Qué hace ese verso quanto a hablar sobre la feminidade bíblica? No le da tanto valor al aspecto físico, pues, Sí. de que puede hacer que una mujer se vea bonita o hermosa o no, sino que se lo da al hecho de temer a Dios. Eso es lo que la embellece. Exatamente. O texto define a verdadeira beleza feminina como espiritual, não física. Estabelece que lo que César acaba de dizer, que o temor de Deus é a característica mais importante de la feminidade piedosa, que vai contra os valores culturais superficiais. A vezes, há matrimônios que com o passar do tempo tem problema em lidar com a transformação do corpo humano e com a beleza física, e às vezes chegam a separar-se porque não têm mais atração por essa beleza. Pero quando o matrimônio está fundamentado nas Escrituras, a relação não está solamente fundamentada no aspecto físico, pero e principalmente está fundamentada nas Escrituras e em tudo que as Escrituras ensinam acerca da vida matrimonial. O versículo 11 e o versículo 23 do capítulo 31 de Provérbios nos diz o que vou ler. Versículo 11: El corazón de su marido está en ella confiado. Y el versículo 23 dice: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Mientras el esposo lidera públicamente, pode hacerlo com confiança, porque sua esposa é confiável em el hogar. E sabe que lo que é que esses dois versos revelam para nós a complementariedade, não competência, a complementariedade. Mostra a independência en el matrimônio bíblico, en el sentido de que a esposa cumpre com suas tarefas com amor, com dedicação, com confiança en el Senhor. E quando a esposa cumpre seu rol, vemos que também, ao mesmo tempo, o esposo cumpre com os suyos, com seu rol de liderazgo. Não só o liderazgo do hogar, pero o esposo lidera publicamente e pode fazê-lo com confiança, porque sua esposa é confiável em el hogar. Agora, verso de número 13. Dice: busca lana e lino, e com vontade trabalha com suas manos. Versículo 15 e 16. Se levanta aún de noite e dá comida a sua família e ração a suas criadas. Considera a heredade e a compra. Versículo 21. No tiene temor de la nieve,
por sua família, porque toda a sua família está vestida com roupas dobles. Versículo 24 e 25, hace telas e vende, e dá cintas ao mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo pobre. Versículo 27, uno mais. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Aqui, estes versos que eu acabei de ler, detalha especificamente as atividades da feminidade piadosa, ou da mulher piadosa en el hogar. Mostra que o trabalho en el hogar não é limitante, sino expansivo, requerendo múltiplas habilidades e talentos. Ou seja, esta mulher cumpria com seu rol de mulher en el hogar de maneira a glorificar a Deus e de bendecir a seu hogar. Mira, nós sabemos que a família é o núcleo base de qualquer sociedade humana. É a família. E nós precisamos entender, nós como homens e nossas esposas, necessitam entender a perspectiva bíblica da família, o grande rol que temos como família cristiana diante da sociedade. Como os padres podem, com a palavra de Deus, influenciar a seus filhos, ensinar-lhe a como ser homens e mulheres para a glória de Deus. E a mulher, dentro do desenho de Deus, foi dada uma tarefa que é um privilégio também, de que junto com seu esposo pueda ensinar a seus filhos, ensinar o temor do Senhor, ensinar a que cumplam com os propósitos de Deus como homens e mulheres. Sua responsabilidade é sua família e o hogar. Essa mulher piadosa fortalece através de atividades econômicas, cozinhando, vestindo a seus seres queridos e falando verdade e sabedoria. O cuidado de sua família ocupa constantemente sua atenção. Aqui é importante dizer que para a mulher piadosa, a família não é uma pequena corporação, uma pequena empresa, sino um ser viviente que refleja a vida familiar da Trindade. A família literalmente vive junta, compartilhando uma vida e amor únicos, mientras os membros passam tempo juntos em todas as atividades da vida. E, irmãos, quando começamos a estudar o tema à luz das Escrituras, nós vamos nos dar conta de que uma esposa e madre piadosa tem o gozo de fazer de seu hogar uma morada feliz para a família. É o nido de família, um refúgio. Agora, o trabalho en el hogar é mais arte que ciência, disse certa vez Elizabeth Elliot e Edith Schaeffer também.
Ou seja, com isto, essas irmãs piadosas estão fazendo uma referência à mulher piadosa, mostrando que uma mulher pode abordar a cozinha e o serviço familiar com o sentimento de pintar um quadro ou escrever uma sinfonia. É uma obra maestra que muitas mulheres cristianas han se dedicado a lo largo de sua vida. E este trabalho não é menor que as cadeiras externas. Em muitos aspectos é maior. E eu quero avançar um pouco mais, ponendo aqui um exemplo de mulheres piadosas no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 1 e 2. Não vamos a ler o texto, porque são 2 capítulos. Trata de Ana. E vocês recordam sí, lo que diz o texto acerca de Ana. E esse texto demonstra que a feminidade piedosa inclui fé perseverante e oração ferviente. Mostra que as mulheres podem ter uma relação direta com Deus dentro de seus roles dados por Deus. Ana desejava muitíssimo ter um filho, não? E puso sua esterilidade delante do Senhor, buscando ao Senhor com perseverança e em oração ferviente. E nós conhecemos o que passou a Ana, a angústia que tinha, seu sofrimento, a burla que haciam de ella, pero Deus concede que Ana tenha um filho. Pero aqui é um exemplo de uma feminidade piedosa, de uma mulher que se põe a buscar a Deus. Outro exemplo que me gostaria mencionar é o exemplo de Esther, capítulo 4. E aqui este exemplo ilustra como uma mulher pode usar sua posição única para servir a los propósitos de Deus. Este exemplo de Esther demonstra o valor feminino que não compite com o liderazgo masculino, sino que lo complementa. El capítulo 4 de Esther, nosotros tenemos ahí un ejemplo de una mujer piadosa. Todo el texto del libro de Esther, y yo quiero en algún momento exponer también el libro de Esther, nos muestra exatamente lo que acabo de dizer, como uma mulher pode usar sua posição única para servir a los propósitos de Deus. Ou seja, a característica tanto de Ana como de Esther tem que ver, está relacionada com sua fé, em poner
Dios en el centro de su vida. Ahora, podríamos mencionar el ejemplo de Débora también. Que Débora lamentó la pasividad de Barak. Y a veces Débora es tomada como un ejemplo de empoderamiento. sí, femenino. Pero Débora asume la posición que cabía a Barak porque hubo una falla en el liderazgo masculino. Correcto. Nunca lo usurpó tampoco. Sí, Sí, la usan como que supuestamente prueba del pastorado femenino. Claro. sí, exacto. Y yo quiero decirle que el plan de Dios no era que hombres y mujeres lucharan entre sí, sino que se amaran. Su diseño abarcador es que un hombre tome esposa y, si es posible, tengan hijos, haciendo crecer la familia segundo la bendición de Dios. El hombre debe liderar, proteger, proveer y amar a la familia, reflejando así a Dios que toma un pueblo del pacto para sí mismo. La mujer se deleita en servir y seguir a su esposo, amando los deberes divinos de sumisión, procreación, crianza y cuidado del hogar. Este es el diseño de Dios para el hombre, la mujer, el matrimonio y el hogar cristiano. Nosotros vamos a concluir por aquí, ya son 10:34, y en el domingo siguiente vamos a tratar de continuar el tema considerando la visión de Dios para el matrimonio y para la soltería en el... Hola, adelante, Rolando. Buenos días. Buenos días. Buen día. Se puede sentarse. Hay asiento Sí. de sobra. Entonces, próximo domingo seguimos con el tema, pero considerando la visión de Dios para el matrimonio y la soltería en el Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pastor, yo quiero hacer una pregunta. O sea, estamos viendo aquí cuáles son esos rasgos distintivos de una masculinidad y una feminidad como lo contempla la Biblia. Pudimos ver el ejemplo de la mujer virtuosa, pues todas aquellas características que la acompañaban. Pero ¿qué consejo pudiésemos darle a lo que comúnmente se da dentro de la sociedad y aún dentro de las comunidades cristianas, donde tanto mujeres como hombres llegan al matrimonio sin tener en claro cuáles son sus roles y qué parte de ese liderazgo tomar, pues para que la familia funcione bien? Si lo digo tomándome a mí como ejemplo, ¿no? Yo llegué a casarme con Gloria hace ya casi 25 años y sin embargo a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que ella y yo no teníamos claro cuáles eran realmente lo que nos competía cada año. Lo hemos ido viendo y créanos que aún a pesar de que lo hemos ido viendo, nos ha costado también establecerlo y hacerlo parte de nuestra vida. ¿Qué consejo entonces nosotros pudiésemos darle a aquellas personas pues, que sabemos que de seguro van a llegar a casarse, a formar un hogar,
pero también entendiendo que van a malinterpretar muchas cosas y van a querer asumir lo que no le compete. Sim. O primeiro conselho, César, é buscar entender biblicamente o rol do homem e da mulher. Quais são as expectativas ou o que é o que Deus requer ou planeou ou desenhou para o homem e para a mulher. A segunda coisa é não ter expectativas además de lo que a Bíblia diz acerca de rol do homem e da mulher. Ter expectativas además de lo que está nas Escrituras seriam alimentar frustrações, expectativas irreais. Segundo, entender que a relação matrimonial não é uma relação de competência e que quando invertimos os roles vamos a ter problemas. O liderazgo do homem redimido e o rol da esposa há que ser cumprido de maneira como Deus desenhou. Ou seja, eu vou poner um exemplo. Hoje em dia, vemos que tanto o homem como a mulher trabalham fora. Há uma necessidade de, digamos, duas fuentes de entradas, de ingressos. Pero, se a esposa, además de seu rol em casa, tem a disposição e em acordo com seu esposo, entende a necessidade de que os dois trabalhem, não há problema de que a mulher se dedique a sua labor em uma carreira que ela pueda contribuir com os ingressos para a família, pero deve estar submetida à autoridade e ao liderazgo de seu esposo, porque esse é o desenho de Deus para a família. E mira, há inúmeros exemplos de lo que passa com o matrimônio quando uno não cumpre com seu rol. Quando uno empieza a negligenciar esse rol, ou quando empieza a inverter os roles no matrimônio. Então, um conselho é não cambie o que Deus ha estabelecido. Quando seguimos exatamente o desenho de Deus, então seremos bendecidos e edificaremos um lugar que reflete as bendições do Senhor também. Algum comentário mais? Só para recordar-lhes, o rol do marido está muito claro como aquele que lidera, aquele que protege, aquele que provee e aquele que cuida de seu hogar. E a esposa como ajudadora idônea, como dizem as Escrituras, cumprindo com seu rol dentro do hogar e também fora quando há alguma necessidade de um aporte a mais para a família. Vamos orar.
Padre, gracias por la instrucción que encontramos en las Escrituras. Pedimos tu gracia para que em la sociedade que vivemos hoje, que rechazam claramente a enseñança bíblica, necessitamos de tu gracia para seguir firmes, reflejando o plano original de Deus para a humanidade. Dá-nos ousadia para seguir predicando e ensinando lo que acabamos de estudar aqui nessa manhã, sabendo de los riesgos que é predicar com fidelidade as Escrituras diante de los cambios sociais que ha sofrido a sociedade atual. Pedimos por pastores que mantenham-se fiéis ao Senhor e à tua santa palavra, que não tenham medo de dizer-lhe que esses cambios desagradam e ofendem a tua santidade, que não tenhamos medo de tratar o tema por as ameaças de multa ou de ir à la cárcel em alguns contextos, em alguns países que já lo hacen. Dá-nos tu graça. Bendice a los padres para que sigam ensinando a seus filhos a temer ao Senhor. Que os esposos sigam liderando seus hogares, proveyendo e protegendo sua família. E que as esposas de igual maneira sigam cumprindo com seu rol de madre, de esposa, cuidando de las tarefas del hogar, cuidando de sua vida profissional, cuidando de los hijos, cuidando a sua esposa também. Pedimos a Deus que o Senhor fortaleça a fé de las famílias cristianas aqui em Panamá. E que seamos um faro que apunte à sociedade a esperança em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.